Deus, que maravilha poder louvar o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, bate palma, glorifica, exalta o nome do Senhor. Igreja amada, vamos já ficar em pé, meus irmãos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Nós já louvamos, já oramos, já falamos com Deus e agora Deus vai falar conosco. Aleluia. Segundo Samuel capítulo 6, meus irmãos, palavra de Deus para nossa meditação. Segundo Samuel capítulo 6, palavra de Deus para nossa vida. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei com. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em o número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira de faia, com harpas e com saltério, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-o, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Somente até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Jesus querido, venha falar comigo, venha falar conosco, Senhor, venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo esse que está aqui, meu Deus, reunido neste lugar, não para ouvir uma palestra humana, Senhor, mas para ouvir o teu Espírito Santo falando com elas. Pai, fala comigo também, fala conosco, Senhor, pois a tua igreja está aqui para ouvir a tua palavra, que esta palavra não volte para ti vazia, Senhor, antes venha fazer aquilo que lhe apraz,
em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, glorifica, exalta o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, para nós entender um contexto desta mensagem, precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque é o seguinte, meus irmãos, a arca, o lugar da arca, onde era? Na casa de Deus. Mas por que ela estava na casa de Abinadab? Vamos lá. A Bíblia diz, meus irmãos, que existia um profeta chamado Eli, que cuidava da obra de Deus juntamente com seus filhos. E um dia o inimigo se juntou para guerrear contra Israel, veio contra Israel, e eles, os filhos do profeta, também foram para a peleja. E no momento que eles estavam ali guerreando, eles começaram a perder a guerra, começaram a perder a batalha, e a Bíblia diz que eles então tiveram uma ideia idiota, vamos dizer assim, para você entender. Eles foram até o templo, pegaram a arca da aliança e falaram: vamos levar a arca da aliança para o meio da guerra, quem sabe assim os filisteus vão ter medo da arca da aliança e vão fugir e nós vamos ganhar a guerra. Meu irmão, Jesus, ele não quer ser usado como amuleto só no momento da dificuldade. É isso que eles não entendiam. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, aleluia, aleluia, ela só manifestava quando o homem e a mulher que tivesse ali por perto também estava com o coração segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que eles eram pecadores, eles eram ladrões, eles roubavam as coisas do templo, eles não estavam de acordo com a vontade de Deus, eles estavam no pecado diante dos olhos de Deus, e aí quis usar a presença de Deus, a arca da aliança, como amuleto. E aí no momento que a gente quer usar Deus, meu irmão, é a hora que ele não vai usar, que ele não vai deixar ser usado, ele não vai trabalhar a nosso favor, se nós estiver só querendo usar a Deus. E é o que eles queriam fazer naquele momento, obedecer a palavra de Deus, não queria obedecer, mas queria usar Deus para receber a bênção, para receber a vitória. Assim no nosso dia não é diferente, pessoas que só querem usar Deus para receber a vitória, vem para a igreja no momento da dificuldade, vem para a igreja buscar Deus no momento da luta, vem para a igreja para buscar um carro, uma casa, um bom trabalho, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Os filhos de Elias estavam desobedecendo a palavra do Senhor, e agora queriam usar a arca da aliança para ter a vitória na guerra. Foram derrotados, meu irmão. A Bíblia diz que eles foram derrotados, eles foram mortos, e a arca da aliança foi tomada pelos filisteus e foi levado lá para o templo de Dagom. A Bíblia diz, meus irmãos, que no dia seguinte, quando eles acordaram, os filisteus acordaram, que foram ao templo de Dagom, Dagom estava com a cara no chão. Aleluia. A presença de Deus na nossa vida desmancha as obras do diabo, derruba Satanás por terra, mas ele quer ser usado, aleluia, mas primeiramente ele quer ser adorado, e não somente usado como amuleto para você receber a bênção. Tem gente que é assim, só vem para a casa de Deus para receber bênçãos e vitória, mas não quer adorar a Deus de verdade como ele quer ser adorado. A Bíblia diz que ele quer ser adorado em espírito e em verdade, irmãos. Ele busca verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, e ele não quer ser usado apenas no momento da sua dificuldade. Os filhos de Eli estavam assim, agora querendo usar como amuleto de sorte, mas eles foram derrotados. Aleluia. Dagom foi derrotado, ficou com a cara no chão. A Bíblia diz que aqueles filisteus então ficaram com medo da arca da aliança, mandaram para outra cidade. Aí Deus mandou hemorroida, mandou doença. Eles também não quiseram ficar com a arca da aliança, então mandaram a arca da aliança, colocaram em cima de um carro, colocou uma vaca, soltou a vaca foi parar na casa de Abinadab. Aleluia. Ele pegou a arca, colocou a arca na casa dele, e a arca ficou ali durante 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Nada aconteceu na casa dele. Nada aconteceu. Por que será que nada aconteceu? A Bíblia diz que a arca ficou na casa dele, a presença de Deus na casa de Abinadab durante 20 anos, mas a Bíblia não relata que Deus prosperou, que Deus curou, que Deus fez milagre na casa dele. Por que será? A Bíblia não revela. É mistério. Mas eu imagino que ela não foi glorificada como deveria ter sido.
ela não foi cuidada como deveria ter sido cuidada. Por isso Deus não operou naquela casa. A Bíblia diz, meus irmãos, então um dia, Davi, se lembrando da arca, ele ajunta todos ali os anciões e pergunta: onde está a arca da aliança? E aí falaram para ele: está na casa de Abinadab, lá em Gebá, está na casa de Abinadab. Ah, mas nós precisamos buscar a arca para cá, vamos trazer para cá, para perto da minha casa, aqui para nossa casa, ou vamos construir o templo daqui a pouco, a arca tem que estar aqui na minha casa, aleluia. E então ele pega, junta todos os anciões e parte para lá. A primeira coisa que eu imagino, meus irmãos, que deveria ter feito, o que você imagina, o que nós precisamos fazer quando vamos tomar alguma atitude? Consultar as pessoas que estão ao nosso lado? Consultar a família? Ou primeiramente consultar a Deus? É óbvio que primeiramente nós precisamos consultar a Deus, igreja. Mas Davi, ele consulta o que? Os anciões, as pessoas que estavam à sua volta, os parentes, os amigos, mas esqueceu de consultar a Deus. Esqueceu-se de consultar ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, igreja do Senhor, nós precisamos orar, pedir a direção de Deus, para nós não fazer a coisa errada, para nós não prejudicar nós mesmos, a nossa família, ou até as pessoas que estão próximo de nós. Mas ele não consultou a Deus, consultou somente os anciões, e foram em busca da arca da aliança. A Bíblia diz que eles chegam lá na casa de Abinadab, pegam a arca da aliança, colocam num carro novo, aleluia, e os dois filhos de Abinadab vão ali cuidando, vão tratar de dirigir aquele carro para levar a arca da aliança. Você vê que nós temos uma sequência de erro. Primeiro, os filhos de Eli levam a arca da aliança para a guerra sem consultar a Deus, para usá-la como apenas um amuleto de bênção e de vitória para eles. Apesar de estar cheio de pecado, cheio de erro, roubando a carne que o povo levava no templo, mesmo assim eles, desobedecendo a palavra de Deus, levaram a arca para a guerra. Segundo erro, Davi, ele não, aleluia, não consulta a Deus para buscar a arca da aliança. E aí é uma sucessão de erros, e de repente eles pegam a arca da aliança e colocam em cima de um carro de boi para levar a arca da aliança. Mas a Bíblia diz o quê? Que quem deveria levar a arca da aliança eram os levitas, uma vara de cada lado, e 4 homens carregavam, 4 levitas carregavam a arca. Não poderia ser de qualquer maneira, então tinha todo um ritual. Outro erro cometido por eles. Então nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Os mandamentos de Deus é para ser cumprido, senão vai dar problema. Se nós andarmos na presença, ou melhor, só na igreja, mas não andar na presença de Deus, não vai adiantar de nada, porque não importa nós estarmos na igreja, o importante é você estar na presença de Deus. Tem gente que está na igreja, ele vai na igreja, ele pertence a uma igreja, mas não pertence a Jesus ainda. Ele não tomou uma decisão, ela não tomou decisão, está somente usando a Deus como um amuleto de bênção, de vitória, somente um canal de bênção, de vitória para si, para sua casa, mas não quer obedecer a palavra de Deus, não pede a direção de Deus no que vai fazer, não glorifica a Deus em nada na sua vida, e depois quer ter Deus na sua casa. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles estavam ali caminhando, os bois tropeçaram. Aqui na minha Bíblia não fala assim, mas a maioria das Bíblias fala: os bois tropeçaram, e quando tropeçaram o carro balançou, e a arca da aliança ia para cair, e Uzá meteu a mão para segurar. Agora, por que Deus fulminou ele? A Bíblia diz que Deus fulminou, matou ele na hora. A Bíblia não revela se ele estava em pecado ou se ele não estava em pecado, mas eu imagino que quando a arca estava na casa dele, ele nem valorizou aquela arca, ele não limpou, ele não cuidou, e de repente ele quer agora, aleluia, na presença do rei, para se mostrar que está ali na presença do rei, vai cuidando da arca, e de repente ele pega na arca que não era lícito ele pegar, tocou na arca que ele não poderia tocar.
Porque talvez na casa dele ele não deu valor na arca, mas agora ele quer segurar a arca, ele quer cuidar da arca, e a Bíblia diz que Deus fulminou ele, aleluia, louvado seja Deus, e Davi ficou com medo, atemorizado, como posso eu levar a arca da aliança para minha casa? Aí agora ele reconhece, agora ele começa a pensar, o que eu fiz? Eu deveria ter consultado a Deus, eu deveria ter perguntado ao Senhor, mas agora já é tarde, uma pessoa morreu, aleluia, uma pessoa foi fulminada por Deus, não pela desobediência, mas é pela falta de direcionamento de Deus. E muitas das vezes isso acontece na vida dos crentes, porque não tem a direção de Deus, não faz conforme Deus manda, não quer seguir o regulamento de Deus, não quer seguir o regulamento da igreja, não quer seguir a ordem que Jesus deu, não quer seguir os mandamentos de Deus, e aí vai dar problema lá na frente, irmãos. Nós temos que pedir a direção de Deus, tem que fazer como Deus manda e não como nós queremos. Nós temos que pedir a direção de Deus em todas as nossas ações, irmãos. Não podemos fazer as coisas de nossa própria imaginação, porque tudo que nós fazer de nós mesmos vai dar errado, aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, meus irmãos, Josafá, quando ele foi ali para a guerra com Acabe, aleluia, louvado seja Deus, ele foi consultar a Deus. Ele pediu para consultar ao Senhor. Acabe disse, não, mas os profetas de Baal já falou que é para ir para a peleja, nós podemos ir que nós vamos ser vitoriosos, aleluia. Mas aí o profeta de Deus verdadeiro mesmo disse, se for vai morrer. Ele desobedeceu a palavra do profeta, ele foi e morreu. Josafá não, Acabe, né? Pela misericórdia de Deus, Josafá teve um grande livramento, mas Acabe morreu porque desobedeceu a palavra de Deus. Todo aquele que desobedece a palavra do Senhor, aleluia, o caminho dele é perigoso, é tortuoso, e às vezes o olho dele parece ser reto, mas a Bíblia diz que quando o homem olha e pensa que o caminho é reto, o final daquele caminho pode ser de morte. Então nós precisamos andar no caminho que Deus mostra, na direção que Deus quer para a nossa vida, e não aquilo que nós queremos fazer do nosso próprio jeito, aleluia. Davi queria fazer do jeito dele, mas não era do jeito dele que Deus queria. Então, aleluia, acabou-se nesta situação, irmãos, e ele ficou agora com medo. Agora ele tomou a decisão certa, eu não posso levar para minha casa, talvez a minha vida, talvez a vida dele não estava ainda de acordo com aquilo que Deus queria, ele precisava se humilhar na presença de Deus. Eu não sei, meu irmão, eu não sei o que levou ele a desistir de levar a arca da aliança para a casa dele, mas provavelmente a vida dele não estava de acordo, a casa dele ainda não estava preparada, o templo não estava preparado, aleluia. Então ele resolveu deixar na casa de Obed-edom. A Bíblia não revela aqui para nós, meus irmãos, qual era a situação financeira de Obed-edom, mas eu imagino que era uma casa simples, talvez uma casa de pobre, não é? Talvez uma casa de alguém bem humilde. E a Bíblia diz que então Davi, ele não quis mais levar a arca da aliança para sua casa, e deixou na casa de Obed-edom, aleluia, e ali ela ficou por 3 meses, e assim que a arca entra na casa de Obed-edom, eu imagino, aleluia, a felicidade deste homem, como ele recepcionou a arca da aliança. Ele imaginou, aqui agora é a presença de Deus na minha casa, e eu tenho que honrar esta arca, eu tenho que honrar o meu Deus, e eu acredito que ele cuidou daquela arca como se estivesse cuidando do próprio Deus em pessoa ali na casa dele, honrando a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de repente o rei ouve dizer que Obed-edom agora está bem de vida. Davi agora ouve que Deus abençoa a casa de Obed-edom e toda a sua família. Eu imagino agora aquele homem que tinha uma casa humilde, agora está com a casa reformada. Eu imagino que aquele homem que andava mal vestido, agora está bem vestido, aleluia. E como a notícia chegou a Davi, porque as pessoas viram que Obed-edom estava sendo abençoado. As pessoas vão ver você, meu irmão, você, minha irmã, que quer realmente andar na presença de Deus. As pessoas vão ver o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Se você obedecer a palavra do Senhor, terá uma vida transformada, aleluia, louvado seja Deus. E eu nem digo aqui que você vai ser rico, vai ser próspero, não, mas Deus vai dar prosperidade o suficiente para você viver, não vai ter que ficar pedindo nada para ninguém.
A sua vida espiritual vai ser mudada se você assim aceitar Jesus de verdade, aleluia, pedir para Ele entrar na sua casa, porque quando Jesus entra, as coisas mudam. A casa de Obed-edom mudou agora. Quando nós vamos para a palavra de Deus lá no Novo Testamento, nós vamos ver a história de Zaqueu ali em Lucas, né, se não me falha a memória, aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu, meu irmão, era um ladrão, ele era um cobrador de imposto, ele roubava as pessoas, ele cobrava mais do que era necessário. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali na proximidade da sua casa, ele queria ver Jesus, cresceu com um desejo no coração para ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver esse homem que as pessoas falam tanto dele, que ele cura, que ele abre os olhos de cego, que ele ressuscita morto, limpa a pele de leproso. Eu quero ver Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, e quando ele chegou ali, ele viu uma grande multidão. Ele falou: como que eu vou entrar aí no meio desse povo aí, cobrador de imposto, ladrão, e ainda de baixa estatura? O povo vai me apedrejar quando eles me verem, quando eles me conhecerem que eu sou cobrador de imposto, eles vão me apedrejar. Talvez ele pensou isso, né? Não sei. Mas aí ele viu uma figueira e ele subiu naquela figueira brava para ver Jesus passar. Irmãos, os historiadores dizem que aquela figueira brava era uma figueira cheia de espinho, e mesmo que fosse, ele subiu, ele não quis saber, ele subiu na figueira para ver Jesus. Vale a pena um sacrifício para ver Jesus, irmão. Vale a pena se sacrificar, subir na figueira, subir no morro, aleluia, subir lá em cima no último andar do edifício para ver Jesus passar. Nós precisamos ver Jesus, nós precisamos ter desejo de ver Jesus na nossa casa, irmãos, aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou perto, que olhou para cima, viu Zaqueu lá em cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém entrar na sua casa. A Bíblia diz que então ele desceu, correu para sua casa e recebeu um Jesus gostoso, ou seja, com felicidade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus entra naquela casa, as pessoas começaram a murmurar: olha aí, vai Jesus entrar na casa de um ladrão, um pecador. E aí ele se levantou e falou: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, aleluia, louvado seja Deus. Jesus chegou e mudou o coração de Zaqueu. Ele agora está com a sua vida mudada, agora ele quer devolver tudo que ele roubou dobrado, ele quer dividir os seus bens para o pobre. Olha só o coração dele, agora que era um coração avarento, agora colocou, ou seja, entrou nele um coração humilde, manso, agora zeloso de boas obras. Ele quer ajudar as pessoas, ele quer ajudar os pobres, ele quer devolver, ele quer refazer a sua vida, ele quer consertar os seus erros do passado. Assim é na vida de todo aquele que Jesus entra, irmãos. Quando Jesus entra na casa, as coisas mudam. Jesus entrou na casa de Zaqueu, a coisa mudou. Deus entrou na casa de Obed-edom, as coisas mudaram na casa de Obed-edom. Ela também pode mudar na sua vida. A presença de Deus pode mudar coisas erradas na sua vida. A presença de Deus na sua vida pode mudar o seu caminhar, pode mudar o seu caminho, as suas atitudes, pode mudar o seu comportamento. Deixa Jesus entrar na sua casa, irmão. Deixa Jesus entrar na sua casa, irmã. Tenha prazer que Jesus entre na sua vida. Aleluia. Teve mudança na casa de Obed-edom, pode ter mudança na sua casa também. O que você veio buscar aqui hoje, hein? O que você veio pedir para Jesus aqui hoje? Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você busca, mas se você sair daqui, aleluia, convidar para Jesus entrar na sua casa, abrir as portas para ele entrar, eu tenho certeza de uma coisa: se você vai ficar rica, se você vai ficar bem de vida, eu não sei, mas uma coisa eu sei: algo vai mudar na sua casa. Quem brigava não vai brigar mais, quem roubava não vai roubar mais, quem mentia não vai mentir mais, aleluia. Quem era perdido e estava caminhando para o inferno, agora vai caminhar para o céu. Se ele entrar na sua casa, as coisas vão mudar. Deixa Jesus entrar na sua casa, irmão. Deixa Jesus entrar na sua casa, irmão. Ele quer marcar a presença lá, ele quer mudar as coisas na nossa casa, igreja do Senhor, aleluia. Irmãos, eu quando cheguei na igreja, eu fumava, eu bebia, é jogo, é tudo quanto é porcaria, tinha na minha vida, irmão. Mas quando Jesus entrou na minha casa, irmão, televisão foi embora, bebida foi embora, cigarro foi embora, tudo que não prestava, irmão, aleluia, louvado seja Deus. E nós temos que ser assim, irmão. Tem que Jesus, quando entra na nossa vida, as coisas mudam.
E não é porque nós queremos, não, é porque o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos constrange a mudar a nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. A força não está em nós, irmãos. Pastor, mas eu fumo 10, 15, 20 anos e ainda não consegui deixar, mesmo vindo para a igreja. É porque o Espírito Santo ainda não entrou. O dia que ele entrar na sua vida, o vício vai embora, o desejo sai, as coisas mudam, igreja do Senhor. É porque está vindo na igreja só buscar a benção por enquanto, né? Está vindo para a igreja para buscar a benção, para buscar o milagre, para buscar a porta aberta, para buscar a solução de problema. Aí não deixa o Espírito Santo entrar, os vícios continuam aí, a mentira continua aí, a fofoca continua aí. Enquanto Deus não entrar, as coisas não mudam. Está cheio de crente assim na igreja, irmãos. Ele entrou na igreja, mas Deus não entrou na vida dele ainda, porque se Deus entrar, a coisa muda. Olha, mudou a vida de Obed-edom, mudou a vida de Zaqueu e tantas outras pessoas do passado, aleluia, e que está no nosso meio também. Tem muitas vidas mudadas, e outros já não mudam nunca, porque não deixa Deus entrar, está fazendo as coisas da sua própria imaginação, da sua própria cabeça. Aleluia, nós temos que deixar Deus entrar na nossa vida, irmãos. Nós temos que fazer a vontade de Deus do jeito que Deus ordena. Deus falou para aquele povo do passado: olha, a arca da aliança tem que ser levada com 2 varas, uma de cada lado, e 4 levitas carregando. Não tinha que ser em cima de carro. Para chegar perto da arca da aliança, para orar, para buscar a Deus, tinha que ser sumo sacerdote, tinha que estar bem santificado, não podia estar em pecado. E aí de repente Uzá mete a mão na arca, Deus fulmina. Por que será? Não sei. Estava em pecado? Também não sei, eu não posso julgar. Mas uma coisa é certa, ele não poderia tocar na arca. Tem gente que está assim, meu irmão, tocando nas coisas que não pode tocar. Tem gente aí tocando na Santa Ceia, né? Não pode tocar, mas está tocando. Está tomando Santa Ceia em pecado, né? Tem gente pregando em pecado. Então tem que tomar cuidado, irmão, senão Deus vai fulminar. Deus vai fulminar. Nós não podemos fazer as coisas, irmãos, aleluia, no pecado, no erro, fazer as coisas de Deus cheio de malícia, cheio de erro na nossa vida. Não, nós temos que nos santificar, irmãos. Para subir no altar, para pregar a palavra de Deus, irmão, tem que ter temor, tem que ter reverência de Deus, não é de qualquer maneira. Para tocar na Santa Ceia do Senhor, também tem que estar com a sua vida santa, limpa, sem mágoa no coração, aleluia, sem malícia na mente, sem palavra torpe na boca. Mas tem gente que está tocando, fazendo de qualquer maneira. Não, tem que ser, meu irmão, honrando a Deus. Nós precisamos fazer a obra honrando ao Senhor, ao nosso Deus, sendo obediente à tua palavra. Se nós quisermos receber algo de Deus, irmão, ter a nossa casa mudada, se nós queremos ter prosperidade da parte de Deus, aleluia, nós precisamos honrar a presença de Deus na nossa casa, como Obed-edom honrou. Provavelmente ele limpava a arca, ele cantava, todo dia de manhã ia lá cuidar da arca, e a Bíblia diz que pela presença da arca na sua casa, ele prosperou, a casa dele mudou, aleluia, louvado seja Deus. E as pessoas começaram a olhar para Obed-edom: e quem te viu e quem te vê. É assim que vai acontecer na sua vida, se Deus entrar na sua casa, irmã. Se Deus entrar na sua casa, as pessoas vão olhar para você: olha, aquele cara, aquele irmão lá não era aquele bebum que bebia, aquela irmã não é aquela irmã lá que vivia falando mal dos outros aí na vizinhança, agora está crente, Bíblia na mão, se veste direitinho, está indo para a igreja. Eu vejo a presença de Deus, eu vejo que ela está diferente agora. Você já imaginou coisa linda, irmão, quando o crente passa na rua e as pessoas olham e falam: ali vai um verdadeiro servo de Deus, ali vai uma crente, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. É lindo demais isso, irmãos. Infelizmente a maioria, as pessoas falam crente fofoqueiro. Olha lá um crente fofoqueiro, olha aí. Olha, está com a Bíblia na mão, mas é um linguarudo, é uma linguaruda. Crente está com a Bíblia na mão, mas é um briguento, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela no trabalho. Irmãos, nós temos que dar testemunho de verdadeiro servo de Deus. Aqui as pessoas agora veem Obed-edom mudado, a vida transformada, e foram falar para o rei: olha, rei, Deus está abençoando a casa de Obed-edom, Deus está prosperando a casa de Obed-edom. Quanto tempo foi que a arca ficou na casa dele? 3 meses. E na casa de Abinadab? 20 anos.
Alguma coisa fala na Bíblia da arca na casa de Abinadab? Deus prosperou? Deus fez alguma coisa na casa dele? A Bíblia não fala, não fez nada, não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom, apenas 3 meses, a notícia correu: Obed-edom está prosperado, Obed-edom mudou de vida, a casa dele está reformada, os filhos estão se vestindo bem, estão comendo bem, a vida dele mudou. Por que será que a vida de Obed-edom mudou? Por que será que a vida de muitos crentes muda e outros não mudam, irmãos? Fazendo uma comparação, na casa de Abinadab não aconteceu nada, ainda o filho acabou morrendo depois, mas na casa de Obed-edom, Deus prosperou. Por que será? Por que será que tem muitos crentes que Deus opera, Deus prospera, Deus usa, Deus faz milagre através da vida dele? Já tem outro que passa 20, 30, 40 anos na igreja e não faz nada, não acontece nada, não cresce espiritualmente. É um raquítico, é um crente raquítico que nunca cresce, porque nunca deixou Deus entrar de verdade na casa. A Bíblia diz que Deus, eu estou na porta, eis que estou na porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar na sua casa, vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Mas se não abrir a porta, Jesus não vai entrar, irmão. Ele não entra. Obed-edom podia dizer para Davi: não quero isso aqui, não, arca de Deus na minha casa, não, vai me fulminar também, vai matar meus filhos, vai matar minha esposa, não quero não. Já matou o seu servo lá, já matou o filho de Abinadab, vai matar meus filhos. Não pode deixar, Davi, entra, bota ela aqui, que aqui ela vai ser honrada. Aqui a presença de Deus aqui na minha casa vai ser honrada. A arca da aliança aqui vai ter honra aqui na minha casa. E ele deu um lugar de destaque, provavelmente para aquela arca. Ele não colocou lá no fundo, no porão, escondido lá, não. Ele colocou, foi na sala, para todo mundo que chegar, ver a presença de Deus. Assim tem que ser na minha, na sua vida, irmão. Não tem que andar com a Bíblia escondida dentro da sacola, não. Nós temos que mostrar para o mundo que Deus está na nossa vida. Nós temos que honrar a presença de Deus em nós, irmãos. Quando o crente que não honra mais a presença de Deus, vive na mentira, vive aí correndo atrás de política, brigando por causa de política, confusão de todos os lados na sua casa. Não, nós temos que honrar Deus. A nossa vizinhança tem que ver que lá na nossa casa quem habita lá é o Senhor, que lá tem a presença de Deus. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos servos de Deus, que nós somos de outro mundo, que nós estamos aqui apenas de passagem, que daqui a pouco nós vamos embora. Você pode glorificar o nome do Senhor? Oh glória! Como é que está a sua vida com Deus? Deus já entrou na sua casa? Hein? Deus já entrou na sua casa? Você abriu a porta da sua casa para ele entrar? Hein? Estava fechada lá com a chave, você abriu lá ou não? Ele está lá? Ou está aqui? Ele tem que estar aqui, ó. A porta que Deus está falando não é a porta da sua casa física lá, não. É seu coração, irmão. É o seu coração. Aqui nós estamos falando de coisa física aqui da casa de Abinadab e da casa de Obed-edom, onde eles abriram a porta para a arca entrar. Mas aqui Deus está falando de forma espiritual. Deus quer que você abra o seu coração. Tem gente na igreja que não abriu o coração para Deus ainda. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero obedecer a Deus. Eu quero receber a minha casa própria, mas eu não quero seguir os mandamentos que o Senhor me ordena. Eu quero continuar fazendo meu joguinho, eu quero continuar bebendo minha cervejinha, minha pinguinha, minha cachaçinha, eu quero continuar fumando meu cigarrinho, eu quero continuar na internet vendo as minhas pornografias. Está cheio, cheio de gente assim. Eu quero continuar vendo aqueles videozinhos lá, falando mal do pastor, falando mal da igreja de tal. Irmãos, isso também é pecado, viu? Ficar na internet lá vendo aqueles irmãos lá que se dizem crentes falando mal da igreja de fulano e mal da igreja de ciclano, isso também é errado, irmão. Não pode fazer isso. Nem pode fazer, nem pode assistir. Eu não assisto, irmão. Eu vi alguém falando mal da igreja de alguém. A Bíblia diz, meus irmãos, Jesus falando, olha que Jesus falou para os discípulos: olha, fale bem, deixa que eles falem. Está falando bem da gente, não importa. Uns pregam por inveja, outros pregam por fio. O importante é que estão pregando, estão falando de Deus. A pior igreja da terra, que seja evangélica, que esteja falando o nome de Jesus, pode estar cheio de pecado, mas está falando o nome de Jesus. Tem gente de lá que Deus vai tirar e vai trazer para cá. Está
no erro, deixa eles pecar lá, depois eles vão pagar com Deus. Agora o que nós precisamos é cuidar da nossa vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar dela, irmão. Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo diante de Deus. Então para que eu vou para a internet fazer um videozinho e botar lá para falar mal do pastor da igreja do fulano de tal? Não, nós temos que falar bem de Jesus. Quer falar na internet? Fala bem, fala de Jesus, fala que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Usa seu canal da internet para falar que Deus quer salvar a humanidade. Jesus não entrou nessa casa, Deus não entrou no coração dessa pessoa. Deixa Deus entrar na sua vida, irmã, deixa Deus entrar na sua vida. Obed-edom, meu irmão, o geteu 3 meses que a arca ficou na casa dele, abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Por causa de Obed-edom, toda a sua casa, por causa de você, toda a sua casa será abençoada. Por causa de você, meu irmão, toda a sua casa, toda a sua descendência será abençoada. A Bíblia diz assim para nós, crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, abrir a porta do seu coração, deixar ele entrar, não só você será abençoado, mas também a sua casa. Toda a casa de Obed-edom foram abençoados pela presença de Deus. A presença de Deus é contagiante, irmãos. Ela contagia você, contagia a sua esposa, contagia seus filhos. A esposa da mesma maneira. A presença de Deus na sua vida contagia o esposo. Mas meu esposo não é crente, mas Deus vai salvar ele por sua presença na casa de Deus, por sua presença, aleluia, ou melhor, pela presença de Deus na sua vida. Deus vai salvar o seu esposo, vai salvar os filhos, vai salvar toda a família. Agora deixa Jesus entrar na sua vida. O que você veio buscar aqui hoje? Uma casa própria? Veio buscar um carro? Ou veio buscar um bom emprego? Isso eu não sei se Deus vai te dar, não. Agora, se você abrir o seu coração para Ele, deixar Ele entrar na sua vida, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Alguma coisa vai mudar na sua vida. Se mudou na casa de Zaqueu, mudou na casa de Obed-edom, na nossa casa, na sua casa também vai mudar. Agora deixa Ele entrar de verdade, irmãos. Não seja um crente superficial, não. A Bíblia diz para nós dizer sim, sim ou não, não. Ou é quente ou é morno, ou é crente ou é frio de uma vez. Não adianta ser morno, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. Então nós temos que ser crente de verdade, andar na presença de Deus. Quando Davi ficou sabendo que a arca da aliança, ou melhor, que a arca da aliança que estava na casa de Obed-edom, fez com que ele foi abençoado, ele e toda a sua casa. Aí então Davi resolveu buscar a arca da aliança, porque agora ele já deve estar preparado. 3 meses provavelmente se humilhando, pedindo misericórdia de Deus. Agora sim ele vai lá e traz a arca da aliança para sua casa. É assim que nós devemos fazer, meu irmão. Para entrar na presença de Deus tem que se preparar. Não é de qualquer maneira. Nós não podemos tocar na Santa Ceia de qualquer maneira. Nós não podemos pregar a palavra de qualquer maneira. Nós temos que vir para a igreja, não é para buscar coisas materiais. Nós temos que vir para buscar a Deus, igreja. As demais coisas que é necessário para o nosso dia a dia, Deus acrescenta. A Bíblia está dizendo para nós buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O necessário para minha, para a sua vida, Deus vai acrescentar. Amém? Você pode glorificar o Senhor com as palmas? Você imagina agora a vizinhança de Obed-edom, aquelas pessoas que zombavam dele. Pobrezinho aí, não tem nada, casa velha, mora numa tapera caindo. E de repente as pessoas começam a olhar para ele e dizer: olha quem te viu e quem te vê. Era pobre, necessitado, agora está bem de vida. Quantas pessoas olham para nós, irmãos, e falam assim: esse aí, olha, não era nada, era um cachaceiro, era um pinguço, e agora está aí com a Bíblia na mão, indo para a igreja, está diferente, está mudado. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode libertar do pecado, só Deus pode libertar da malícia, só Deus pode libertar das drogas, só Deus pode libertar da prostituição, só Deus pode libertar do homossexualismo. Tantas pessoas, meus irmãos, aleluia, que Deus já libertou, incontável, meus irmãos, o tanto de pessoas que Deus libertou. Por quê? Por que libertou, pastor? Porque um dia eles abriram a porta para Deus entrar.
Deus só faz algo, meus irmãos, se nós deixar Deus fazer algo na nossa vida. Deus só entra na nossa vida, na nossa casa, se nós abrir a porta para Ele. Ele, meu irmão, Deus, Ele é educado, Ele bate para entrar, viu? Ele bate, e mais uma vez Ele está aqui batendo nessa porta aí, ó. Ei, deixa eu entrar, minha filha. Ô meu filho, deixa eu entrar na sua casa, eu quero ceiar contigo, você ceiar comigo também, eu quero estar junto contigo, irmão, irmã, desperta para esta palavra. Deus está batendo, sabe por quê? Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai soar. É no abrir e fechar de olho, como eu disse no princípio. O ladrão não avisa quando ele vai roubar a casa da pessoa, ele não manda recado, ele vai numa hora que a pessoa não espera. Assim também será a vinda do Senhor. A Bíblia que está dizendo isso. Ele virá como ladrão, no momento em que ninguém espera. Vai ser no abrir e fechar de olho. Aqueles que tiver na presença de Deus, Deus vai arrebatar, vai levar embora. E aquele que não estiver vai ficar de fora, irmãos, onde haverá pranto e ranger de dente. E não é isso que Deus quer para nós. Antes, o prazer de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e venham a ser salvo. Você que está aqui hoje mais uma vez ouvindo a palavra de Deus, deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus entrar na sua casa. Ele quer salvar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Pastor, mas eu já sou crente há 10, 15 anos. Eu já sou crente há 30 anos. Não importa, irmão. Tem gente com esse tempo de igreja que Deus ainda não entrou na vida dele. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. É ou não é? Deus é amor. Se Deus é amor, vou te dizer uma coisa bem simples de você entender. Se Deus é amor, então Ele não pode habitar num coração cheio de ódio. Cheio assim na igreja de pessoas cheias de ódio. Ele não habita num coração cheio de mágoa, onde a irmã não fala com a irmã, o irmão não fala com o irmão. Deus não habita nesse coração. O Espírito Santo não entra porque tem mágoa, tem ódio. Se Deus é amor, então o amor não combina com ódio, é o oposto. Deus é luz, irmãos, e Ele não anda no meio das trevas também, porque onde Ele chega, a luz chega, as trevas vão embora. Então, se Ele entrou na vida do crente, o crente também não anda mais no pecado, não anda mais na escuridão, não anda mais nas trevas, não anda mais pecando, não anda mais na prostituição, já não tem mais malícia na mente. Deus não habita na vida de quem tem essas coisas, de quem anda no erro, de quem anda no pecado. Deus não habita, irmãos, em coração sujo. Olha, a Bíblia diz que Deus não habita no templo feito por mão de homens, mas Ele habita no nosso coração. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Não foi ser humano que fez o nosso coração, foi o próprio Deus com as suas próprias mãos. Sim ou não? Fomos feitos do barro, irmãos. Através de Adão, fomos feitos do barro. Deus fez o nosso coração, Deus fez nós. Então nós somos, aleluia, morada, templo do Espírito Santo. Mas se nós não estiver de acordo com a palavra, não estiver de acordo com o ensinamento, os mandamentos de Deus, então o nosso coração está sujo e o Espírito Santo não vai entrar. E se Ele não entrar, não tem nada feito. Se Ele não entrar, as coisas não mudam. Se Ele não entrar, você não vai ter prosperidade. Se Ele não entrar, você não vai ter a sua vida mudada. Então abra o seu coração, deixa Ele entrar, aleluia. Ele vai limpar, Ele vai mudar, Ele vai transformar a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Sua vida vai ser mudada, vai ter mudança na sua história, vai ter mudança no seu rumo de vida, e o nome do Senhor será glorificado através de você. Amém, meus irmãos?